irmãos, que Deus ele tem uma palavra especial para os nossos corações nessa noite, meus irmãos. Ele sempre tem falado, ele sempre tem dado algo de poderoso para as nossas vidas. E eu quero trazer uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Oh, glória. Gênesis está bem fácil de contar, né, meus irmãos? Gênesis capítulo 22 e a partir do primeiro versículo. Hoje nós iremos falar sobre o altar, sobre o que somos diante do Senhor. Um altar diante da presença dEle. Então, culto da família com participação dos jovens, vamos falar sobre o pai Abraão e do seu filho Isaac. A partir do primeiro versículo está escrito assim: E aconteceu que depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Versículo 2. E disse o Senhor: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereço ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Em outras versões, e ofereça ali como sacrifício. Amém, meus irmãos? Você pode continuar com sua Bíblia aberta, se você preferir. Também pode estar acompanhando aqui no nosso telão. Meus irmãos, aqui, como todos já conhecem, essa história maravilhosa que se trata aqui de algo que o Senhor pede a Abraão, algo surpreendente, algo, muitas das vezes, sem uma razão, vamos dizer assim, literalmente ter que escolher entre a fé e a razão. Para todos que conhecem a história, Abraão, ele até os 100 anos de idade não tinha filho. Deus lhe concedeu seu filho Isaque na sua velhice, com os seus 100 anos de idade. Abraão, ele era casado com Sara e também não tinha filhos. Ela não podia ter filhos. Mas Deus ele tinha feito uma promessa na vida de Abraão. Deus ele tinha dito a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, que seria impossível contar nas areias do mar ou nas estrelas do céu. E Abraão ele sabia do propósito que Deus tinha na vida dele. Ele cria veemente em tudo quanto o Senhor faria na vida dele. Abraão já conhecia as histórias desde a criação. Abraão já sabia do sacrifício que foi feito ali, ainda no início de todas as coisas, quando houve o pecado, e Deus preparou o cordeiro, e o cordeiro morreu para que Adão e Eva tivesse sobre eles a cobertura, ou seja, as suas vestes. Então ali já houve um sacrifício. Logo após, nós conhecemos a história também de Noé, no qual o povo cada vez mais se corrompia. E chegou um dia no qual Deus levantou Noé para que ele pudesse fazer uma arca, um barco gigante, para que ele e sua família pudessem ser livres, ser livrados de um grande dilúvio que aconteceu. E Noé fez aquela arca e toda a sua família e suas noras foram salvas, bem como também um casal de cada espécie. E logo depois, mais uma vez, o homem, mais uma vez se corrompe. E eles querem fazer ali uma grande torre
para poder alcançar os céus, para se livrar, se algum momento Deus quisesse novamente trazer ali um dilúvio. E mais uma vez o Senhor estende as suas mãos e toda aquela torre cai sobre o chão, porque Deus não permite que ninguém toque na sua glória. E Abraão, ele cresceu ouvindo todas essas histórias. Abraão, ele sabia muito bem sobre tudo quanto o Senhor já tinha feito e sobre tudo quanto o Senhor iria fazer na vida dele. Então Abraão, agora, aos seus 100 anos de idade, recebeu uma grande alegria na sua vida e da sua esposa, que foi o seu filho Isaque. Isaque tem uma tradução de riso, ou melhor, de sorriso. A tradução do nome Isaque é literalmente o que houve na vida de Abraão e de Sara quando ele nasceu. Foi uma alegria, foi um sorriso, porque Sara não podia ter filho, e Abraão tinha uma promessa, e essa promessa durou por 25 anos para poder acontecer. Logo após o que Deus falou para Abraão, 25 anos a promessa se cumpriu, Isaque nasceu, a alegria reinava sobre aquela casa. Agora uma criança que tinha por nome Isaque, e que seu nome significava riso, alegria para os seus pais, agora Deus vai cobrar de Abraão para que ele leve o seu riso, a sua alegria para um monte e oferecê-lo como holocausto, oferecê-lo como sacrifício diante do nosso Senhor. E meus irmãos, que pedido foi esse? Que coisa, que sensação não deve ter sido quando Abraão, ele recebe esse pedido. Mas a Bíblia vai dizer também no capítulo 21, que em todo aquele tempo, Abraão não oferecia mais, não fez mais um altar em sacrifício ao Senhor. A Bíblia vai dizer que durante todo aquele tempo que se cumpriu, que Isaque nasceu, que a alegria começou a reinar naquela casa, pelo descendente de Abraão e de Sara. Abraão agora não ofereceu mais. Abraão, ele agora orava sobre o bosque, em um conforto, na sombra, no qual não juntava mais as pedras, não tinha sacrifício, não tinha fogo, para poder oferecer ao Senhor. Abraão, ele estava vivendo um momento maravilhoso da sua vida, mas ele esqueceu que quando Deus o chamou lá atrás, a primeira coisa que Abraão fez foi oferecer um altar em sacrifício ao Senhor. E aí, meus irmãos, é o que acontece na vida de muitos, quando recebe aquilo que tanto pedia a Deus, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus desejava que você vivesse. Quando o propósito acontece, muitas das vezes esquecemos de levar para o nosso Deus, levar diante do nosso Deus, fazer um altar para Ele, fazer sacrifício diante da presença dEle. Nos acomodamos, entramos em uma zona de conforto, não queremos mais fazer aquilo que precisamos para estarmos sempre íntimos com Deus, sempre com a nossa vida diante do altar daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Então agora Deus pede a Abraão para ele fazer o quê? Abraão, faça um altar, e agora você vai me entregar aquilo que eu te dei.
E Abraão, meus irmãos, ele não teme ao Senhor. Abraão, ele não se preocupa. Abraão, ele tão somente pega o teu filho Isaque, ele pega mais 2 moços, e ele agora vai de encontro a Moriá, para oferecer o teu filho em sacrifício. Porém, Isaque, o jovem, não sabia o que estava para acontecer em sua vida. Isaque, ele segue o seu pai, e ele sabe que o seu pai é um homem no qual viveu sempre debaixo dos conhecimentos da palavra do Senhor. Abraão era um homem que tinha bastante conhecimento. Abraão, ele sabia dos propósitos de Deus na vida dele. Então Abraão, ele vai fazer justo aquilo que Deus pediu para que ele fizesse. E Abraão, ao terceiro dia, no capítulo 22, versículo 4, vai dizer: e ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu um lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficais aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a nós. Olha só que coisa maravilhosa que já temos aqui para aprender, meus irmãos, sobre tudo aquilo que Deus quer que nós vivemos, sobre tudo aquilo que Deus, Ele nos coloca. Talvez nós estamos em uma posição de conforto, talvez nós estamos vivendo um momento no qual nós só queremos receber da parte de Deus, e nos isolamos do nosso conforto, não lemos mais a Bíblia, não queremos mais jejuar, não queremos mais trazer sacrifícios para o nosso Senhor, queremos apenas receber, e esquecemos de entregar aquilo que o Senhor quer que nós entregamos a Ele. Mas Abraão, ele reconhece a necessidade, e quando Abraão, ele chega ali no pé daquele monte, ele agora vai dizer aos moços: ficai-vos aqui com o jumento. É o que está escrito aqui na Bíblia. Foram com ele mais 2, e um animal que o ajudava a carregar todo o material que era necessário para o sacrifício. Mas na hora de subir, só quem vai subir é Abraão e Isaque. Os moços e o jumento iriam ficar no pé do monte. E aí, meus irmãos, Deus nos revela algo que profundo. Que quando nós somos colocados em uma missão, quando nós somos colocados para um propósito, quando Deus ele nos dá um caminho, uma direção, para que possamos novamente ter uma vida plena no altar, diante dele, uma vida de sacrifício, diante daquilo que ele quer para as nossas vidas, vai chegar um momento que aqueles que nos acompanham não serão dignos para poder ver o milagre que Deus quer para as nossas vidas, porque muitos irão julgar, porque muitos irão apontar, muitos não irão entender. Aqueles moços ali não iriam entender o que iria acontecer se visse o que Abraão estava disposto em obediência ao nosso Deus. Eles não iriam entender nada, porque eles não tinham uma vida de propósitos, eles não tinham uma vida diante do nosso Deus, eles não estavam preocupados em agradar ao Senhor. E é aqui que Deus ele nos ensina: quando ele te levar para um propósito, é necessário que aqueles que não vão somar na sua vida, no ministério, é necessário deixar para trás, para que Deus possa concluir aquilo que ele quer para a sua vida.
Ei, jovem, vai chegar um momento na sua vida que vocês irão ter que olhar para o lado e dizer: daqui para frente agora é só eu e o meu Pai. Aquele que não quer nada com a palavra do meu Deus, aquele que não quer nada com a presença do meu Deus, não será digno de subir comigo para entrar na glória que Ele está preparando para mim. Então aqui Abraão, ele já nos deixa esse ensinamento maravilhoso, mas também nos deixa aqui uma fé inabalável, no qual ele é uma referência. Não existe nenhum homem na Bíblia com a referência de fé igual Abraão teve. Abraão aqui agora vai dizer o que para os moços? Olha, assim que nós adorando, tornaremos a vós. Assim que nós subirmos ao monte para adorar, e aquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a vida de Isaac acontecer, nós iremos voltar. Olha o que mais uma vez Deus nos ensina. Abraão pega agora uma circunstância de calamidade, uma circunstância, um problema, algo que seria doloroso para a vida dele. Quer entregar o seu único filho, não porque ele era o único. A Isaac, ele era o filho amado, assim como a Bíblia diz. Mas Abraão tinha também Ismael. Mas aqui o texto vai dizer que ele era o seu único filho, o seu filho amado. Então, diante de um grande acontecimento que iria haver ali, Abraão preparando para poder sacrificar o seu filho, Abraão ele torna aquela circunstância em um momento de adoração ao nosso Deus. Abraão agora ele entende que ele não está subindo ao monte para fazer algo terrível diante do seu coração, não. Abraão ele reconhece: Senhor, por mais, meu Pai, que seja a dor, por mais difícil que seja, eu irei subir a esse monte para poder te adorar. Aleluia. Mas Abraão também deixa aqui algo maravilhoso. E mais uma vez ele nos prova a fé que nós temos que ter em nosso Deus. Abraão fala de forma no plural: tornaremos a vós. Abraão está dizendo: eu e meu filho iremos subir, e eu e meu filho iremos voltar a vós. Como pode? Como pode Abraão estar indo levar seu filho com o cutelo na mão, com a linha sobre o ombro do seu filho? Abraão estava indo adorar o Senhor e entregar o seu filho como sacrifício. Mas ele acreditava que o Deus que ele oferecesse o seu filho em sacrifício seria o mesmo Deus que poderia tornar da vida ao seu filho. Abraão, ele tinha ciência que se ele oferecesse o que ele mais amava, o que ele mais queria, a promessa que Deus tinha feito para a vida dele, ele sabia que se ele entregasse a Deus, Deus iria o devolver. Aleluia, verdade, meu Deus. E é isso, meus irmãos, que precisamos ter em nossas vidas. Entender que o mais importante, o que mais amamos, o que mais apreciamos, a alegria, o sorriso, tudo aquilo que nós temos, nós devemos entregar ao nosso Deus, porque certamente Ele irá nos devolver.
Abraão, ele não temeu. Abraão, ele subiu aquele monte. E a Bíblia vai dizer, no versículo 7, enquanto eles estavam subindo, o seu filho Isaque, o sorriso, a alegria da sua casa, o propósito, o sonho, a promessa de Deus, estava ali, olhando para a direita e para a esquerda, e não via o cordeiro, o sacrifício. E ele pergunta a seu pai: pai, e disse, meu pai. E ele disse ao seu filho: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui, pai, o fogo, oh, aleluia, e a lenha, pai, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aleluia. Aonde está, pai, o sacrifício? O que nós iremos apresentar para o nosso Deus? E Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam. Graças a Deus. Isaque acabara de ouvir que ele e seu pai iriam subir e queria retornar. Isaque acabava de entender que diante de um propósito, nem todos podem subir à presença de Deus. Então, ao mesmo tempo que Isaque, ele estava ali naquele propósito, ele também estava aprendendo. Ao mesmo tempo que ele estava aflito, ele também estava crendo. Ao mesmo tempo que ele não viu o sacrifício, o seu pai dizia para ele: Deus proverá. Você sabe por quê, meus irmãos? Abraão está dizendo aqui: meu filho, eu não tenho, mas ele tem. Meu filho, eu não posso, mas ele pode. Meu filho, eu não estou vendo, mas ele sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Abraão agora diz para o seu filho: meu filho, Deus proverá. E essa palavra, meus irmãos, com certeza entrou como flecha no coração de Isaque. Porque agora aquele jovem começou a entender que tinha algo em secreto que talvez afligiu o coração do seu pai. Porque se ele fez a pergunta, é porque ele estava querendo entender o que estava acontecendo. E Deus, nesta noite, está dizendo aqui para você que não está vendo a solução, que não está vendo a luz, que não está entendendo o que está acontecendo, que está olhando para a direita e para a esquerda e não vê nada para poder te socorrer, para te ajudar, para te fazer vencer, para te fazer passar por essa aflição. Deus, ele está dizendo aqui nessa noite que ele irá prover. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, aleluia. Você pode até não estar vendo, mas ele está com tudo no seu controle, com tudo no seu comando. Ei, jovem, ei, família, ei, você que está nos visitando, Deus está dizendo: você precisa subir esse monte, você precisa entender que nem todos irão com você, você precisa entender que por mais que você não veja, por mais que você não entenda, ele irá prover
Versículo 9. E vieram ao local que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão um altar. O que Abraão edificou? Um altar. E pôs em ordem a lenha. Meu Deus do céu. E aqui, meus irmãos, que entra o propósito. Aqui agora que entra Isaac. Agora que as respostas que Isaac estava procurando vai acontecer. E aqui a Bíblia vai dizer dessa forma: e amarrou a Isaac, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. Isaac estava subindo com a lenha. Isaac perguntou ao seu pai. Isaac já sabia que dali para frente era ele o pai, não cabia mais ninguém. Isaac já estava começando a entender que existia um propósito, não só na vida do pai dele. Isaac estava entendendo que também tinha algo particular entre ele e o pai. Isaac pergunta: o que vai acontecer? O seu pai diz: Deus proverá. E quando chega no local onde iria acontecer, Abraão ali faz o altar, e agora ele amarra o teu filho. Isaac já era jovem, entre 15 e 20 anos, não era uma criança, não era um bebezinho, não era alguém que não entendia o que estava acontecendo, não era um jovem sem conhecimento. Ele tinha entendido que o sacrifício era ele. E o seu pai o amarra e o coloca onde? No altar. Meu Deus. Tem gente que eu não preciso nem explicar mais, mas Deus ainda quer que eu traga a explicação disso. Quando Deus revela aquilo para Abraão, agora Abraão pega o seu filho e o amarra e o coloca no altar, e que ele não reage, ele aceita. A Bíblia não fala que Isaac reagiu. Isaac, ele se dispôs àquilo, e ele se entrega no altar, e o seu pai o amarra. E aqui, jovem, entra algo poderoso para as nossas vidas, algo que muitas das vezes nós não entendemos. Um pai precisa nos amarrar no seu altar, para que nós começamos a entender o propósito que Ele tem em nossas vidas. É necessário que sejamos amarrados pelo nosso Pai no altar de sacrifício para Ele. Por que precisamos ser amarrados? Por que, jovem? Por que precisamos ser amarrados no altar? Você sabe por que, jovem? Para quando o coleguinha te chamar: olha, vamos fazer aquilo que você não gosta de fazer, você diz: eu não posso. Por que eu não posso? Por que você não pode? Porque eu estou amarrado no altar. Ei, jovem, vamos assistir coisas indecentes, você responder: eu não posso. Por que você não pode? Porque eu estou amarrado no altar. Ei, jovem, vamos sair com aquela galerinha que a gente sabe que vai fazer coisa errada. Bora, eu não posso. Por que você não pode? Porque eu estou amarrado no altar. Ei, jovem, ei, você que está aqui, entenda: quando você está amarrado no altar, você não tem como sair da presença, você não tem como fazer aquilo que não agrada a Deus. Porque quando Ele te amarra, é porque Ele te quer firme na presença dEle. Não tem para onde correr. Quando Ele te amarra no altar,
Senhor, eis-me aqui como sacrifício vivo diante da tua presença. Não tem nada que vai me tirar da tua presença, Deus. Não tem conversa, não tem fofoca, não tem mentira, não tem disse que me disse, não tem nada que se levanta contra a sua vida quando você está amarrado no altar diante do nosso Senhor. E dessa forma Isaac se entregou diante de Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que isso aqui é muito forte. Deus aqui está usando Abraão como conhecedor, pai da fé, para ter uma ação para provar o seu amor ao propósito e a sua promessa. E ao mesmo tempo temos aqui um filho diante do altar do Senhor, amarrado, prestes a ser oferecido como holocausto. E é por isso que os moços e nem o jumento pôde subir, porque iriam se escandalizar, porque não iriam entender. E é interessante que a Bíblia vai falar logo do jumento, um animal no qual todos sabem, um animal que não tem muito, é duro, um animal complicado até mesmo de ser adestrado, um animal complicado de você ter uma boa montaria, de você ensinar qualquer coisa que seja sobre montaria. É um animal duro. E a Bíblia vai dizer que aqueles dois se colocam com quem? Com aquele animal ali duro, complicado. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque assim como aquele animal, aqueles também não iriam entender o propósito que Deus tinha na vida de Abraão e de Isaac. Imagina se eles tivessem subido. Iria acontecer talvez algo ali que ia acabar com o propósito, ia acabar com aquilo que Deus tem preparado. Talvez a sua vida você tenha tido essa falha de estar levando diante do Senhor pessoas que não têm entendimento, pessoas que não estão preparadas para ver o que Deus vai fazer na sua vida, pessoas que vão escandalizar quando vê o teu sacrifício, quando estiver amarrado no altar. Ei, Deus está dizendo para você nessa noite, quando Ele te chamar, é só você e seu Pai, para que você entenda que o que Ele tem na sua vida é coisas que para uns vai ser escândalo, mas para Ele será uma grande vitória, uma promessa que será realizada na sua vida. E a Bíblia vai dizer que Abraão estendeu a sua mão e tomou o cutelo para poder tirar a vida do seu filho. Mas, no versículo 11 está escrito: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele diz: eis-me aqui. Então no versículo 12 vai dizer: não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os teus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás, ou melhor, isso mesmo. Então levantou Abraão os teus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Assim como Abraão disse na entrada do seu propósito, na subida daquele monte, ele disse: Ele proverá, Ele irá agir sobre as nossas vidas, meu filho. Não tema, porque Ele vai prover um cordeiro para o sacrifício. E Deus ali então fez com que Abraão entendesse que o propósito estava se cumprindo na vida dele, mas que também
voltar como sacrifício vivo diante do nosso Deus, nada irá acontecer na tua vida. Ei, a Bíblia está dizendo aqui, não sou eu, o sonho, a alegria de Abraão, o teu sorriso não foi morto, a tua alegria não foi morta. Deus preparou um sacrifício, e é assim que Ele está dizendo: entrega aquilo que eu tenho nas tuas mãos, o teu melhor, que Ele não irá te tomar, Ele irá te fazer prosperar diante daquilo que Ele tem preparado para a sua vida, assim como Ele fez na vida de Abraão, assim como Ele fez com Isaac, Ele irá fazer na sua vida. Aleluia. Aleluia. E ninguém, meus irmãos, poderia morrer como sacrifício. Isaac estava ali sendo provado, Abraão estava ali sendo provado, mas Deus, Ele já tinha um plano perfeito para todos nós. Por que Isaac iria morrer? Por mais que Deus o ressuscitasse, mas ninguém poderia ser oferecido em sacrifício vivo diante dele. O único que foi entregue como sacrifício foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que está escrito em João 3,16, o texto áureo da nossa Bíblia? O que está escrito? Deus amou o teu único filho. Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isaac não foi para aquele monte para ser oferecido como sacrifício, não. Isaac foi para poder nos deixar uma lição que nós devemos nos sacrificar no altar do Senhor. Mas o único que pôde dar a sua vida, ou melhor, o único que pode dar o seu único filho em favor de todos nós, ali na cruz do Calvário, foi o nosso Deus. E em sacrifício vivo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele morreu ali na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se coloque de pé essa noite, meu irmão. Os teus planos, os teus sonhos não irão morrer. Quero pedir o diácono Anderson para preparar o louvor. Aquilo que Deus tem para a sua vida, o teu propósito, as promessas, a tua alegria, o teu riso, tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele não irá tirar das tuas mãos, mas Ele irá te provar, para ver o teu amor por aquilo que Ele tem te dado. Se você vai escolher a fé ou se você vai escolher a razão. Ele está dizendo aqui nessa noite: não escolha a razão, escolha a fé, porque através da fé Ele irá realizar os teus propósitos, os teus sonhos, e as promessas irão se cumprir na sua vida. Não tema, meu irmão, não se preocupe, porque o Todo-Poderoso, Ele vai agir na sua vida. Tenha a sua vida no altar do Senhor. Abraão ficou por muito tempo sem se oferecer sacrifício diante do altar do Senhor.
E ele precisou ser provado para poder novamente entender o propósito. E é isso que Deus está dizendo. Ei, meu filho, ore, jejue, se sacrifique diante da presença dele, porque ele irá fazer coisas grandes. E a promessa que ele fez a Abraão talvez não é a mesma para a sua vida, mas você tem um chamado, você foi escolhido, você também tem algo de especial, e Deus irá cumprir a sua vida diante daquilo que você colocar nas mãos dele. Ele irá cumprir a sua vida. Se você acredita nessa palavra, vem aqui à frente. Nós iremos orar pela sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Venha para frente, meus irmãos. Não tema. Venha diante do altar do Senhor. Deus, ele quer